Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda semana de aulas remotas. Ahn, eu preparei aqui uma atividade valendo pontos de produção textual, tá? Então vocês farão uma pequena história, não uma história qualquer, uma história de terror. Então essa segunda atividade da semana, então prestem atenção que aqui eu vou dar as orientações. Primeiramente vocês preencherão os dados, o nome do aluno, da aluna, série e a data aqui embaixo, tá? Para eu poder dar a nota e também não fazer confusão com os alunos. Não esqueçam esse campo aqui. A proposta da atividade está aqui. É criar uma história de terror a partir do tema abaixo. Que tema? Um grupo de amigos adolescentes resolve fazer uma trilha no final de semana, sair na sexta-feira e voltar no domingo. Nem tudo se passou como eles planejaram. Aqui, vocês perceberam que tudo indica que é um narrador observador em terceira pessoa, né? Aquele que observa o que se passa. Mas, o professor, eu quero fazer um texto e quero me incluir na história. Então, se quer se incluir na história, você tem que fazer uma pequena mudança aqui, né? Você poderia colocar: eu e os meus amigos resolvemos fazer uma trilha no final de semana. Daí ficaria em primeira pessoa, tá ok? Apenas isso. Então, vamos às orientações. Aqui tem um espaço, então vocês farão o texto aqui nesse espaço, tá? E me enviarão no e-mail que eu vou falar daqui a pouco. Vamos às orientações. Então aqui eu já disse, né? Primeira pessoa ou em terceira. Limite mínimo de linhas 10 linhas, então um textinho curto, né? E o limite máximo 30 linhas. Procurem ficar dentro desses limites aqui. Ah, o meu texto deu 9 linhas, muito pouco, né? A proposta é a partir de 10, entre 10 e 30. Se deram 9 linhas, com certeza tirarei algumas frações ali de pontos. Fonte, Times New Roman, tamanho 12. Ah, mas onde que eu regulo isso? É fácil, é só vir aqui nessa caixinha, ó. Escolha Times New Roman, tá? Regulem também para a fonte número 12 aqui. Faça o planejamento antes de começar a escrever. Não é escrever qualquer coisa, assim. Vocês precisam de um planejamento, né? O primeiro parágrafo vocês reservarão para descrever o ambiente, causando sentimentos de medo, de apreensão, e também para descrever as personagens, características, como elas são essas personagens, tá? Imagine um lugar, então as personagens humanos, seres sobrenaturais, o acontecimento principal também chamado de conflito. Tá? Conflito, a história a gente sabe que ela, ela evolui, ela vai aumentando a tensão até chegar num ponto máximo, aqui chamado também de clímax, que é um termo técnico aqui dentro da produção. O desfecho final da história, como essa história acaba ou ela não acaba, teria uma continuação, né? Qual a emoção que você quer explorar? Pense sobre isso. Pense sobre o medo, o sobrenatural. Sobrenatural, algo irreal que não pode ser explicado por meio da lógica. O terror psicológico das personagens, as fobias. Fobias são os medos internos que cada pessoa pode ter, né? Medo de aranhas, medo do escuro, medo das florestas, enfim. O suspense, o que está perturbando essas personagens, é, não é explicado num primeiro momento. Tá? Então você sempre vai colocando lá para frente da história essa explicação. Por que elas estão tão agitadas assim? O que elas viram? Né? O que elas estão vivendo? Né? Isso não é explicado lá no início da história, só mais para o finzinho. Tem que ser digitado. Então vocês precisam digitar aqui dentro desse espaço, tá bom?
aproveite a folha 1. Envie o texto no e-mail. Então aqui está o meu e-mail, Eric Von Amon. Cuidado para vocês não digitarem errado isso daqui, porque daí eu não irei receber o texto. E limite de entrega até o dia 17. Procurem respeitar essa data limite aqui, tá? Porque até o dia 22 eu preciso entregar é, essas notas lá para a secretaria do colégio. Qualquer dúvida, turma, deixem lá no mural do Classroom, ok? Lembrando que geralmente eu entro no Classroom por volta das 7 da noite para tirar as dúvidas, então eu não fico ligado 24 horas lá, é, por causa que eu tenho o meu trabalho, tá ok? Mas é uma atividade bem simples, né? Só gostaria que vocês fizessem um planejamento do texto antes de começar a escrever, tá? Então pegue uma folha rascunho, né? Coloque o nome das personagens, olha, qual que é o conflito principal, será que elas vão brigar entre si, uma viu alguma coisa, a outra não acreditou, sabe? Pense sobre isso, coloquem a criatividade aí para funcionar. Espero que todos tenham entendido. Até mais, turma, um abraço a todos.